O que aconteceu ontem, na segunda turma do Supremo, foi uma das derrotas mais humilhantes já sofridas pelo Gilmar Mendes na história recente do STF. O André Mendonça mostrou força, mostrou autoridade e derrotou o Gilmar Mendes publicamente no plenário. Eu vou te contar agora alguns bastidores desse julgamento, o que aconteceu nesse embate e por quê que essa é a vitória mais importante do caso Master até agora. Eu vou te mostrar. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Bom, todos sabemos que ontem houve um divisor de águas no STF. Foi julgado o pai do Vorcaro, o primo do Vorcaro, mas se eles saíssem livres, obviamente que isso seria antessala da liberdade do próprio Vorcaro. E se o Vorcaro fosse liberto, saísse da prisão, nunca mais a gente ia saber dele e nunca mais o caso Master seguiria adiante. O Gilmar Mendes ficou isolado, 3-1, porque a gente sabe que ali faltava um ministro, que é o Toffoli, que está impedido. Então 3-1 isolaram o Gilmar. Mas o que aconteceu de mais importante no julgamento nem foi a manutenção da prisão, mas sim o confronto que o André Mendonça fez ao Gilmar. E isso estava demorando para acontecer. Eu dizia já há muito tempo, ministro André Mendonça, não adianta só ser comedido, ser um jurista, ser técnico, tem que confrontar, é um tribunal político onde o senhor está, vá lá e confronte. E ontem ele confrontou. Eu vou te dar alguns detalhes disso, e não só ele confrontou, hein? Ele também abriu o sigilo do caso, ele também permitiu que a imprensa noticiasse fatos relevantes sobre o Henrique Vorcaro. Tem vídeo meu de ontem sobre isso aqui no canal, dá uma conferida, e isso mostra que ele foi estratégico. E o julgamento de ontem deixou claro, o Gilmar tentou justificar o seu voto, comparando, claro, o caso Master já é esperado, a Lava Jato, e disse, é com certa, aspas, é com certa incredulidade, alguma tristeza que me sinto obrigado a registrar, diz o Gilmar, que já há algum tempo as providências adotadas no presente caso vêm guardando semelhança com a Lava Jato. E o Mendonça pegou e respondeu a ele, não é a Lava Jato, esse é o caso que nós estamos julgando hoje, esse não é a Lava Jato, o senhor não pode usar a Lava Jato para comparar com esse caso. Aqui, disse inclusive ele, o certo não vai se tornar errado, disse na cara, de olho no olho, aqui o certo não vai se tornar errado, não enquanto eu aqui estiver. O Gilmar Mendes ficou na dele, desconversou, não deixou barato, portanto, o André Mendonça, e continuou dizendo o seguinte, o Mendonça disse, não é simplesmente aqui um crime do colarinho branco, é mais que isso, não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios que praticaram fraude ou crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízo ao sistema financeiro, de dilapidação do fundo garantidor das poupanças, aqui há contornos de máfia. De máfia, diz o André Mendonça, há contornos de crime organizado mafioso. Bom, comparando a máfia ao caso Master, eu acho que deixa absurdamente claro o Mendonça que esse não é um caso igual ao da Lava Jato, é muito pior do que o da Lava Jato, e a comparação do Gilmar Mendes é, portanto, impertinente. O Mendonça ainda trouxe uma bomba, dizendo que um advogado foi ao seu gabinete e que disse a ele que queria fazer uma delação seletiva, aspas, queremos fazer, diz o Mendonça, que o advogado falou a ele, queremos fazer uma delação seletiva. Falaram isso na minha cara, diz o Mendonça. Obviamente que delação seletiva significava excluir ministros, os colegas do André Mendonça, e o Mendonça não permitiu. Não permitiu ser atacado pelos advogados do caso Master, não permitiu ser atacado pela vontade do Gilmar Mendes de desmantelar esse caso. Isso é muito importante. Diz ainda o Mendonça, está havendo, a resposta dele, está havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza, nesse caso, métodos constitucionais aplicados pela minha relatoria. Bom, com isso eu acho que nós temos que respirar aliviados, porque não apenas o caso Master segue de pé, porque as prisões foram mantidas e isso não abre um precedente para que a prisão do Daniel Vorcaro seja revogada,
mas também abre um precedente importante de que o Gilmar Mendes não vai fazer o showzinho cafona dele que ele fez na Lava Jato. Aqui o André Mendonça está mostrando que vai ser diferente, que ele não vai topar essa dança macabra para desmantelar o caso Master, e isso, meus caros, é o que me dá mais esperança. A manutenção da prisão não é tão relevante porque o André Mendonça já tinha feito coisa semelhante, mas a coragem de confrontar-se com o Gilmar, isso é relativamente novo. Deixe o seu comentário aqui se você realmente acredita, como eu, que o caso Master respirou aliviado ontem. Deixe o seu comentário e a gente vai seguir atento.